Meus amigos, boa noite. Hoje daremos continuidade ao nosso Evangelho, ao nosso Santo Evangelho, que todo dia nos traz alegria, consolo. E o Evangelho de hoje é o capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Vou ler aqui um texto do capítulo 6 do próprio Evangelho, que é do Advento do Espírito da Verdade, o item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder sobre a terra e, por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se serena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito de Verdade, Ave 1863. E assim, meus amigos, desejamos a todos, todos nós, um feliz Evangelho e uma reflexão sobre o que estamos fazendo. Que todos possam aproveitar ao máximo. Muito obrigado. Boa noite. Olá, meus amigos. Vamos dar início à nossa harmonização de hoje, fazendo a leitura de um trecho de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. A mensagem diz: não critique, procure antes colaborar com todos sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através do seu próprio exemplo. Essa mensagem tenta fazer com que nós lembremos de ter um cuidado e um afeto com as pessoas quando a gente vir alguma coisa de inadequada. É importante também lembrar que os nossos olhos enxergam o mundo a partir de como a gente é. Existe uma frase bem conhecida que fala que nós não enxergamos as coisas do jeito que elas são, e sim enxergamos do jeito que nós somos. Então, que nos atentemos a elevar sempre o nosso olhar de afeto, de carinho, de amor para com as pessoas, mesmo quando a gente julgar que elas estejam em comportamentos inadequados. Como a mensagem fala, a melhor forma de corrigir os outros é através do nosso próprio exemplo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, que enchamos o nosso coração de positividade, de amor, de coragem, de afeto, para que quando a gente decidir falar, a gente fale com amor, mesmo que seja para um conselho, um ajuste ou uma crítica. Iniciemos o nosso evangelho de hoje com muita harmonia e muita paz. Fiquemos todos com as bênçãos de Jesus, sempre procurando elevar o pensamento de amor, de paz e de muita esperança e fé. Boa noite, irmãos. Vamos nos preparar para a prece inicial.
lembrando que cada dia, cada noite, é necessário que vistamos a túnica do entendimento, mesmo que a gente encontre por toda parte a ignorância, a penúria, a rebeldia, mas que possamos rogar a Deus o amparo, o socorro, e onde quer que estejamos, possamos nos compadecer daqueles que sofrem mais do que nós. E na noite de hoje, vamos lembrar dos governantes do Brasil, que sofrem também por conta da ignorância, por conta da imperfeição, por conta dos males e das sombras que agasalham nos seus corações. Que nesse instante, aquele nosso olhar compassivo da oração da manhã, aquele olhar de Jesus, possa também, juntamente com o nosso, penetrar no coração de todos os governantes do Brasil, e especialmente o nosso presidente, para que ele se aqueça com a dor dos outros, entenda o Brasil de uma forma horizontal e abrace a todos indistintamente. Lembremos também dos líderes religiosos, que por muito tempo ainda se separam uns dos outros, não veem Deus de bondade e de misericórdia, estendendo o seu olhar compassivo para todos de uma só vez, mas aos seus grupos, aos seus núcleos, aos seus adeptos. Que cada um possa entender o Evangelho do Cristo de Deus nos seus corações e suas práticas possam se modificar, envolvendo a todos, acolhendo a todos. E não somente pregando a mensagem, mas vivendo a mensagem de amor, a mensagem de acolhimento. Vamos olhar também para as nossas famílias, aqueles mais necessitados, aqueles que precisam de uma orientação espiritual para que tomem um rumo diferente na vida, e para os doentes em todos os lugares onde eles estejam, estes que se recomendam às nossas orações, aqueles que conhecemos, os que não sabemos quem são, mas que choram, sofrem nos leitos de hospitais ou nas suas residências, às vezes até sem amparo, sem o socorro médico que possa lhes atender. Que o nosso olhar também, olhar amoroso, se deite sobre todos os trabalhadores da área de saúde, envolvendo-os para que Jesus possa lhes trazer a serenidade e a fortaleza de corpo e de espírito. E aos que passam por crises financeiras, necessidades diárias de alimento, para pagarem as suas contas também de recursos, que eles possam encontrar o caminho, encontrar a saída, encontrar um trabalho, uma ocupação, que além de lhes dignificar, possam também trazer-lhes o sustento. E os que cuidam da limpeza das ruas, levando os lixos de cada um de nós, mas também aqueles que estão nos hospitais fazendo a asepsia necessária, possam ser protegidos deste vírus ou de outras doenças que o lixo pode trazer. Aqueles que cuidam do último momento do corpo, enterrando-o na terra para que se transforme em pó novamente, são os nossos irmãos os coveiros, que também se restabeleçam e se fortaleçam, convivendo dia a dia com a dor dos entes queridos, possam eles também se protegerem.
nesse mar de vírus que vivemos, nesta contaminação tão avassaladora. Aos bombeiros, aos motoristas de ônibus, de ambulância e de aplicativos, que todos possam receber este contingente de energias balsâmicas e protetoras, para que também, no seu amor, no trabalho que realizam, na sua dedicação, possam ser ajudados, bem como os que estão também trabalhando nas farmácias, nos supermercados, os que estão nas ruas, que já viviam nas ruas e continuam na rua, possam eles também receber neste momento o influxo da luz, do olhar de Cristo. Possam repensar as suas vidas e os que tiverem condições de retornar aos seus lares possam ser resgatados para as vidas em família. E os que não conseguem ainda atinar para esta decisão possam também pensar, repensar o que fazem, por que estão na rua, de onde vieram e começarem a mudar, a se melhorarem, mas que possam também ser socorridos por todos nós, de um jeito ou de outro. E aos nossos irmãos desencarnados, primeiramente os nossos familiares que já partiram desta, que possam receber o nosso abraço fraterno onde estiverem. Nossos pais, mães, irmãos, primos, sobrinhos, enfim, madrasta, padrasto, avós, onde eles estiverem, possam receber o nosso abraço fraterno. E pelos nossos irmãos suicidas, que deixaram a vida pela ilusão de uma vida melhor, possam também ser orientados sobre a sua nova situação e não perder tempo na sua recuperação e se melhorarem e serem acolhidos na colônia Maria de Nazaré, onde deverão logo mais trabalhar ou reencarnar para adiantar o seu progresso e o progresso da Terra. Por fim, Senhor, nesta noite abençoada, visita-nos a alma e permanece em nosso coração, hoje e por todos sempre. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. O Médico Jesus, item 6, segredo da saúde. Grande parte de vosso sofrimento é por vós próprio escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Gilbran Khalil Gibran. Quanto mais enfermo você estiver, maior a necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que têm se permitido ao longo do tempo. Ninguém adoece do dia para a noite. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com um câncer. Tramamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrios que se sucedem no tempo. Cometemos pequenos suicídios todos os dias. Interrompa esse ciclo acumulando dias saudáveis em sua existência. Saiba que a vida é acumulativa, vale dizer, o que hoje nos sucede de bom ou ruim é o resultado de ações que se acumularam ao longo do tempo. No campo dos cuidados com o nosso corpo, porém, muitas vezes temos mais desculpas que esforços em favor da preservação da saúde. Inventamos 1000 justificativas e adiando sempre as atitudes que nos garantiriam mais qualidade de vida. Deste modo, nenhuma intervenção espiritual poderá se dar sem que, primeiramente, ocorra
em nós uma transformação de nossa consciência sobre as pedras que colocamos em nosso caminho. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra da sepultura. Ora, por que o próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra? Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes no local. Depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. Assim se passa conosco. Precisamos remover a pedra dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. No campo das enfermidades, isso é muito verdadeiro. Pequenas atitudes felizes, tomadas todos os dias, formam o segredo da saúde e da cura. Faça algo de bom pela sua saúde. Não coloque mais pedras na sua sepultura. Ao contrário, retire-as, para que Jesus o ressuscite da doença. O Mestre está disposto a fazer tudo em seu benefício. Porém, se não retiramos a pedra que nos levou ao desequilíbrio, como esperar que Jesus nos cure? Uma simples caminhada, por exemplo, pode fazer muito benefício para a saúde. Caminhe pelo quarteirão de sua casa. Se assim não puder caminhar, ao redor de sua cama. Se ainda assim lhe for impossível, mexa o dedão do pé, abra e feche as mãos, pisque os olhos, enfim, faça alguma coisa por você, porque é reagindo à doença que a saúde caminha ao seu encontro. Aproveite para pensar nas outras pedras que estão em sua vida. Elas estão disfarçadas de mágoa, culpa, ódio, complexos de inferioridade, irritação, orgulho e egoísmo. Deixe livre o caminho de sua vida, limpe-o o mais depressa possível, porque Jesus, a qualquer hora, chegará para tirar do túmulo da doença. O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. Boa noite. Do capítulo hoje, né, O Segredo da Saúde, eu achei uma palavra que é, para mim, primordial nisso tudo que ele fala, que é a palavra mudança, não é? Ele diz que nós precisamos romper com uma série de comportamentos que nos fazem mal. A gente sabe que a doença não vem assim do dia para a noite, a gente vai fazendo ações e essas ações vão lá na frente acontecer alguma coisa por conta das ações, não é? Ele diz que nós precisamos mudar de hábitos, que nós sabemos que o que acontece conosco hoje é resultado do passado, né? Da nossa vivência, tudo que a gente fez, não é? E que a gente dá muitas desculpas para não cuidarmos melhor de nós mesmos. Assim como a espiritualidade pode nos ajudar. Então, a palavra desse capítulo é mudança. Nós precisamos mudar de hábitos, fazer algo pela nossa saúde física, espiritual. Essa é a reação que Jesus quer de nós. A reação que ele quer nossa contra a doença, não é? Para que a gente passe a ser uma pessoa sadia. Então, para que aconteça isso comigo, eu tenho que mudar os meus hábitos, mudar as minhas ações, ver o que me faz mal e deixar de fazer aquilo. Boa noite para todos. O médico Jesus, José Carlos de Luca, item 7. Fica em paz. Cair em culpa demanda a humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas reparações, Emmanuel.
A doença também surge quando há um sentimento de divisão interior advindo de conflitos da culpa, que fomentam enfermidades e acidentes como forma de autopunição. Para recuperar a saúde, convença-se logo de que você precisa se sentir em paz, isto é, precisa estar reconciliado consigo mesmo, pouco importando o tamanho de seus tropeços. Ninguém alcança a saúde se está com um obsesso chamado culpa. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos equívocos. Ao revés, permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. Jesus propõe outro roteiro para os nossos enganos. Pede-nos para não resistirmos ao mal, isto é, para não usarmos as mesmas armas do mal, porque o mal não faz bem a quem o comete. O mal não produz saúde, o mal traz enfermidade. A culpa é um mal, pois é uma espécie de condenação. E Jesus nos pede para não julgarmos, pede para darmos a outra face, a face do perdão e do amor. E por que nós não seríamos dignos de também receber esse perdão? Não são os doentes que precisam de remédios? Então, o auto-perdão é um remédio que Jesus nos receita, a terapia para não resistirmos ao mal que o sentimento de culpa nos causa. Não resistimos ao mal também quando, ao lado do auto-perdão, buscamos o amor em forma de mudanças positivas das nossas condutas. Auto-perdoar-se, corrigir-se e reparar o mal é muito mais saudável do que punir-se. O médico Jesus lhe prescreve o amor em forma de reconciliação consigo mesmo e com os seus irmãos. Jesus aceita todos os seus deslizes, mas ele não quer que você continue desse jeito. Ele o ama demais. Obrigada. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Da mesma forma que devemos perdoar o outro, o auto-perdão é essencial. O sentimento exacerbado de culpa gera doenças psíquicas e, consequentemente, físicas. O auto-perdão é o remédio que nos receita Jesus como forma de sairmos da sintonia com o mal e buscar o amor vibrando positivamente. Muita paz. Bom, gente, dando continuidade, a culpa é o mais infeliz dos efeitos do nosso egoísmo. O autoconhecimento nesse momento deve ser trabalhado com todos nós e, se possível, com urgência. Perceber nesse processo que somos imperfeitos e estamos em construção. Agregar valores como perseverança, coragem de mudança, ter fé e buscar o auto-perdão. Quando nós começamos a agregar valores e somos conscientes de que temos defeitos e precisamos ter humildade para mudar, é quando nos libertamos desses sentimentos tão cruéis que nos fazem quase sempre sucumbir. Entender que somente pelo trabalho, pelos bons pensamentos, sempre no sentido do bem-fazejo, esquecer de fazer o mal, não fazer o mal, mas também não só fazer o mal, buscar principalmente fazer somente o bem. O desejo de progresso em todas as nossas reencarnações faz parte desse modelo de mudança, de transformação. É um princípio ativo de todas as almas. Entendermos que quanto mais dor, mais equívocos, mais profundo o anseio de mudança integrarão no coração quando estivermos mais uma vez
na Terra. Quando reencarnamos, trazemos na intimidade uma aspiração que nos transforma em razão das dores que havíamos sofrido na Terra. O amor é a melhor receita. Amor para consigo e amor para com todos. O amor nos faz sim caminhar sempre, olhando para o alto e tendo dias bem mais felizes. Muita paz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Item 8. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem, melhor do que eu, pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das uzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces. Porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra, não o esqueçais. Uma rainha da França, Havre, 1863. Boa noite. Meu reino não é deste mundo. Uma realeza terrestre. Temos neste item um testemunho que nos apresenta uma realidade que todo aquele que acredita haver na existência humana algo além da vida material, acolhe este testemunho e busca, através desta lição, uma compreensão maior da realidade espírito-material em que vivemos. Somos seres espirituais, vivendo enquanto encarnados, experiências que nos conduzem na estrada da evolução. Incontáveis são as experiências na realidade terrena. Nobres, plebeus, ricos, pobres,
intelectuais, ignorantes, belezas e deformidades físicas, variadas oportunidades de ascensão. Acima da realidade terrena se sobrepõe a espiritual. Mas mesmo entre aqueles que vislumbram as luzes da Boa Nova, as dificuldades em viver a consciência espiritual no plano da matéria ainda é um obstáculo. O testemunho que nos foi ofertado expõe a ferida do orgulho e da vaidade de todo aquele que se deixa encantar pelos tesouros perenes e ilusórios dos Césares. Meu reino não é deste mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós sois deuses. Algumas máximas do Mestre que é a luz do mundo, Jesus. O Verbo, apresentado à humanidade através de Jesus, nos oferta a realidade espiritual e essencial da vida, o amor em plenitude. Acolher, cuidar, fazer florescer e vivenciar sua palavra é o roteiro seguro para superarmos os obstáculos da matéria, não mais valorizando as ilusões da realidade física, mas conquistando os tesouros imperecíveis da realidade espiritual. Disse Jesus no Sermão do Monte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse o verdadeiro tesouro, essa a verdadeira realeza. Esse é o reino. Boa noite. Jesus amado, irmanado com as vibrações dessa noite, abençoa, Senhor, todo o ambiente. Sintamos as irradiações de amor, sentimento de gratidão e fraternidade. Pedimos para colocar sobre as águas em nossos lares bálsamos necessários para receber fluidos medicamentosos para a cura dos males físicos e espirituais. Fica conosco, Senhor, por todo sempre, e assim seja. Meus amigos, assim sendo, devemos agradecer a Deus e aos bons espíritos pelo nosso trabalho de hoje e pedindo a Ele que abençoe toda a humanidade, todas as pessoas que estão sofrendo com essa terrível pandemia que vem assolando o nosso planeta, em particular o nosso Estado. Obrigado a todos e que a paz do Senhor continue sempre conosco. Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz.
pois tinha aceitado o nosso mestre amado com tal devoção. E mesmo sem ter visto o iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura dos necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava o povo aclamava, chamando de santo. E em cada canto onde se encontrava falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo seu divino exemplo é lição pro porvir, pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de alma tão pura. É o permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens. E